Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos, hoje é terça-feira, dia 7 de julho. Veja agora os destaques de hoje. Susto em Porto Alegre, trabalhadora fica horas nas mãos de criminosos. Já já você vai saber como ela foi sequestrada e uma quadrilha pode estar selecionando vítimas mulheres. Crime brutal no bairro Cidade Baixa. A polícia identifica assaltante que matou a vítima mês passado e pede ajuda para prender o criminoso. Chuva. Vales e região metropolitana em alerta para a cheia dos rios. Ao vivo, a gente te mostra as regiões de maior risco. Morre a terceira profissional de saúde por Covid-19 no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, começam as restrições mais rígidas. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, que vai até 1 da tarde, já está no ar. E atenção, em seguida, as últimas informações sobre o presidente da República, Jair Bolsonaro. As informações direto de Brasília. O Palácio do Planalto confirmou que Bolsonaro apresentou sintomas da Covid-19. O resultado do exame deve sair, em princípio, até o meio-dia. Mas daqui a pouco a gente traz informações. Ontem o presidente, no final da tarde, já se queixava de dores pelo corpo, tinha 38 graus de febre, desde o domingo vinha apresentando esses sintomas e ontem, no final da tarde, foi até o Hospital das Forças Armadas em Brasília para fazer exames. Fez, como ele disse, uma chapa do pulmão, uma radiografia do pulmão, que segundo ele estava limpo, né? Não havia nenhuma infecção, mas o resultado do exame deve sair por volta do meio-dia de hoje. A gente tem esse assunto, nós vamos falar sobre a chuva aqui no Rio Grande do Sul, todos os detalhes. Em muitas cidades já choveu o que era esperado para metade do mês de julho. E a chuva vai continuar na tarde de hoje. Inclusive o risco, né, de inundações aqui para a região metropolitana com a descida dessas águas. Aí a gente vê imagens de Caxias do Sul, aliás, de Caxias do Sul. Nós vamos ter uma participação ao vivo com o colega Guilherme Fadanelli, porque lá chove muito neste momento. E nós vamos falar também sobre um crime que aconteceu ontem aqui em Porto Alegre. E é uma quadrilha, segundo a polícia, especializada em caçar, ficar de olho nas mulheres. Olha esta imagem. É uma mulher que ficou ontem nas mãos de criminosos, do final da tarde até por volta de meia-noite. Ela foi mantida em cárcere privado. Vamos ver o que dizem na gravação? Espancaram, não tá nada? Eu com a minha mãe no hospital. Tá não, mas tu vai sair daqui, fica tranquilo. O drama desta mulher motorista de aplicativo, enquanto eles provocavam para que ela falasse que ela estava bem e eles diziam, você não está sendo espancada, esse vídeo vai ser usado para a gente tirar dinheiro. Daqui a pouco a gente traz os detalhes e o drama, imagine, ficar do final da tarde até meia-noite nas mãos de criminosos. Nós vamos a um rápido intervalo, muito rápido, e eu já volto com muita informação para você. Muito bem, 11h40, faltando 20 para o meio-dia, e estamos de volta com o SBT Rio Grande. Eu tenho um recado para vocês, porque ser previdente é planejar o futuro, é pensar no bem-estar e proteção da família, evitando surpresas de última hora. Entendemos que o momento é de atenção e de cuidado, e o propósito da Ser Previdente é cuidar das pessoas em momento de perda. Por isso, estão fazendo parte na luta contra o Covid e isenção de carência para aquisição de novos planos Ser Previdente. Você, seguro com a experiência de mais de 55 anos do Grupo Cortel. Ligue 51 4003 3135. Associe-se e, atenção, utilize já todos os benefícios em vida. Ser Previdente, um plano para a vida. www.serprevidente.com.br. E atenção, você vai ver ainda hoje alerta para cheias nos rios na região dos vales e também aqui na região metropolitana e região da Serra. Ao vivo a gente vai mostrar a situação aqui no Rio dos Sinos, o rio que subiu de maneira muito rápida. Um mês atrás o Rio dos Sinos estava quase secando e um mês depois o Rio dos Sinos está muito cheio. Por que acontece isso? Quando chove, principalmente no norte do estado, todos os rios, arroios, a água vem desaguando, né? Vem descendo, passa pelo Rio dos Sinos e o Rio dos Sinos é um afluente do Guaíba. Então essa é a preocupação também para os próximos dias. Eu recebo nesse momento aqui da Estael Cias uma informação muito importante. Segue o alerta, vai chover muito nas próximas horas, principalmente na metade norte do Rio Grande do Sul. O ciclone em formação vai provocar vento forte e a chuva vai ser torrencial em alguns momentos.
alerta para as cheias dos rios. Para vocês terem uma noção da quantidade de chuva, ó, Santa Rosa já choveu 80 milímetros, em Redentora 69 milímetros. Em algumas dessas cidades, essa quantidade era esperada para todo o mês de julho. E agora, em 2 dias, já teve esse volume muito alto. Passo Fundo, 67 milímetros, Vacaria, 53 milímetros, Ijuí, 42 milímetros e Erechim, no norte, 41 milímetros. Então, um alerta daqui a pouco ao vivo de Caxias do Sul, informações sobre a chuva, porque chove forte nesse momento na região da Serra. E a gente vai falar também sobre Porto Alegre, que começou hoje com as novas restrições de atividades econômicas. Outras medidas começam na quinta-feira e elas valem por 15 dias. Já vamos explicar tudo aqui no SBT Rio Grande. Apesar de todas as restrições, me chamou a atenção, não sei se de colegas também, o movimento na rua. Não parece que existem restrições mais rígidas aqui na capital. Pelo menos agora de manhã, a movimentação ainda era intensa aqui na capital dos gaúchos. Nós vamos falar também daqui a pouco sobre um crime. Ontem, uma motorista de aplicativo ficou nas mãos de criminosos entre o final da tarde e a meia-noite. Escutem o que eles diziam para ela. Um vídeo ali, entendeu? Vou mostrar que tu tá bem. Esse é o criminoso. Daí eu mando pra eles ali. Até pra eles verem o mundo do dinheiro de uma vez, tá? No mais, tá tudo tranquilo contigo. Na medida do possível dá, né? Não tá sendo espancado, não tá nada. Com a minha mãe lá no hospital. Tá não, mas tu vai sair daqui, fica tranquilo. Gente, olha a tortura psicológica com essa mulher. Tá tudo tranquilo, né? Na medida do possível. Isso é o criminoso falando. Não tá sendo espancada, né? Só está nas nossas mãos. Está sob o nosso comando. E vai ficar do final da tarde até a meia-noite. Imagine o drama desta mulher. A polícia disse que é uma quadrilha que tem como foco mulheres. E esta mulher, motorista de aplicativo, foi pega, portanto, por criminosos. Em seguida, a gente traz mais detalhes. Muito bem, 11 horas e 44 minutos. E atenção, o presidente Jair Bolsonaro está com suspeita de Covid-19. Ele apresentou sintomas de febre, teve 38 graus de febre, dores pelo corpo e aguarda o resultado do exame, deve sair daqui a pouco. Vamos até Brasília ao vivo. Eu converso agora com o colega João Pedro Neto. João Pedro, olá, bom dia. Obrigado por sua participação com a gente. Quais são as últimas informações sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro? Tivemos uma interrupção. Em seguida, a gente faz os ajustes. O presidente Bolsonaro, que no final de semana teve um almoço na Embaixada dos Estados Unidos em comemoração à independência, ao 4 de julho. Esteve no sábado também em Santa Catarina, visitando, sobrevoando 2 cidades que enfrentaram problemas, por causa do ciclone da semana passada. Ele veio para esse encontro em Santa Catarina, depois foi para o almoço lá em Brasília, na Embaixada dos Estados Unidos. Agora sim, João Pedro Neto já nos escuta. João Pedro, bom dia, obrigado por participar com a gente. Nos atualize como está a situação nesse momento, aguardando o resultado aí do presidente, do exame de Covid-19, do presidente Jair Bolsonaro. Bom dia, André. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente. Por aqui, eu falo aqui do Palácio da Alvorada, em Brasília. A expectativa é que esse resultado aí do exame para detectar a infecção pelo novo coronavírus do presidente Jair Bolsonaro saia por volta de meio-dia. Então, a gente está aqui aguardando e acompanhando a movimentação. Hoje, passaram por aqui poucos apoiadores, geralmente um número maior de simpatizantes aí do presidente Jair Bolsonaro vem aqui todas as manhãs para, enfim, conversar um pouquinho com ele, ver ele de perto, mas hoje foram poucos apoiadores, a movimentação aqui está mais tranquila e a gente está então acompanhando essa expectativa aí para divulgação, para o resultado do exame aí da Covid-19 do presidente Jair Bolsonaro. O presidente apresentou sintomas aí da Covid, como febre e também um mal-estar generalizado. Ele ontem, depois de cumprir uma agenda extensa aí ao longo do dia, cumpriu normalmente essa agenda lá no Palácio do Planalto. Depois, no final da tarde, ele seguiu para o Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília e fez então o exame para detectar o novo coronavírus. Ele depois retornou aqui para o Palácio da Alvorada e aí no final da conversou tarde, com os apoiadores e disse também, exatamente, André, foi no final da tarde, ele quando retornou aqui para a residência oficial do Palácio da Alvorada, ele conversou com os apoiadores e aí ele disse também que fez uma ressonância magnética do pulmão. E nas palavras dele, o pulmão está limpo, o órgão está limpo, em bom estado. Mas ele estava abatido, né? Então, a gente percebia que o presidente ele estava um pouco ontem abatido. estava abatido, sim.
Isso, é verdade. Desde a manhã, né, quando ele saiu de manhã cedo, eu estava aqui também, André, e acompanhei essa saída dele. Depois ele postou um vídeo, foi postado aí nas redes sociais de apoiadores, dessa conversa que ele tem todas as manhãs, e deu para ver mesmo que ele estava realmente um pouco abatido. E aí nesse retorno, já no final da tarde, depois de fazer, portanto, os exames no Hospital das Forças Armadas, deu para ver que ele estava um pouco abatido. Ele fez questão aí de manter uma distância dos apoiadores, né? Estava de máscara também, certo. Mas conversou um pouquinho, disse que estava se sentindo bem. Ele então ontem ele cumpriu a agenda normalmente no Palácio do Planalto, teve uma série de compromissos e só no final do dia, no final da tarde de ontem, que a gente teve essa notícia. Como eu falei, a expectativa aí que esse resultado, que essa divulgação saia agora por volta de meio-dia. O presidente está aqui no Palácio da Alvorada, recebeu alguns integrantes do governo. Está de repouso, né? Está aguardando, está de repouso, até porque ele estava ainda indisposto, né? Exatamente, está de repouso e é a medida correta, né? Evitar aí o contato, fazer um certo distanciamento, um certo isolamento, né? É a medida que a gente sabe aí que é a mais adequada nesse caso aí de suspeita, né? De infecção pelo novo coronavírus. As agendas, viu, André? As agendas aí do presidente para essa semana foram suspensas. Hoje, por exemplo, ele tinha uma previsão aí de participar, de conduzir uma reunião ministerial grande, que costuma acontecer a reunião do Conselho de Governo, mas essa agenda foi suspensa. Também tinha uma previsão aí de uma viagem ao Nordeste na sexta-feira. Por enquanto também essa possibilidade aí está em suspenso, aguardando, portanto, esse resultado dos exames. Apenas uma agenda, por enquanto, está mantida. É uma agenda com o secretário de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos. Essa agenda está marcada para as 3 horas da tarde, lá no Palácio do Planalto. Por enquanto ela está mantida, mas é claro, ela só vai acontecer mesmo se o resultado sair e for o negativo. A gente lembra que o presidente Bolsonaro, ele teria começado a apresentar esses sintomas no último sábado, viu, André? Quando esteve em Santa Catarina, né? Mesmo. Justamente, ele viajou aí para o sul, né, e vistoriou, sobrevoou, fez um sobrevoo aí em áreas atingidas por esse ciclone aí em Santa Catarina. Isso. Também, depois de retornar a Brasília no mesmo sábado, ele participou de uma comemoração por ocasião do Dia da Independência dos Estados Unidos, né, o 4 de julho. Ele estava acompanhado aí, inclusive, de alguns familiares e também de outros ministros do governo. Portanto, ele participou dessa confraternização na residência oficial da Embaixada dos Estados Unidos, aqui em Brasília, e foi justamente no mesmo dia que ele teria começado a apresentar aí esses sintomas da Covid-19. Então, André, por aqui a expectativa é essa, a expectativa é de que esse resultado seja anunciado em breve aí. A gente segue aqui acompanhando tudo. Tá bom. João Pedro Neto, direto de Brasília, obrigado pelas informações. Se for possível, nos mantém informado também. Obrigado, boa tarde. Bom dia, né? 11h50, bom dia e bom trabalho. Gente, atenção, olha só para esta história que eu vou contar para vocês agora. Uma motorista de aplicativo foi mantida refém ontem por criminosos que queriam um resgate. Foi aqui pertinho de Porto Alegre e a polícia acredita se tratar de uma quadrilha que tem como alvo as mulheres. Agora, pegar uma motorista de aplicativo com a dificuldade financeira que os motoristas de aplicativo estão vivendo. Quer dizer, qual que era o objetivo deles, Guilherme Roquete, que tem ao vivo outras informações sobre este caso, não é? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Num primeiro momento, a polícia trabalha com a hipótese de que eles realmente estavam pensando que iam ganhar algum dinheiro fácil com esse sequestro da motorista. O que aconteceu, André? Essa motorista, ela foi arrebatada na região da Vila Assunção por volta das 5 horas da tarde dessa segunda-feira. Ela circulou com os criminosos e depois foi levada até o cativeiro, que fica na Vila Pedreira, na região da Vila Cruzeiro, aí pertinho do SBT, região aí próxima também do Morro Santa Teresa. O que aconteceu nesse local, André? A partir daí, os criminosos começaram a fazer contato com o marido da vítima e se iniciou uma negociação. Em um primeiro momento, eles pediram a quantia de R$5 mil para soltar essa motorista de aplicativos. Depois, conseguiram acertar em R$2 mil. Nesse momento, a polícia já estava então acionada e passou então a intermediar o caso e a investigar o que estava acontecendo.
A polícia conseguiu chegar até a localização desse cativeiro quando chegou então até aqui ao DEIC o depoimento de um outro caso de sequestro que aconteceu no domingo. Da mesma forma, uma outra mulher havia sido mantida em cárcere privado e a polícia também vai investigar esse caso justamente para saber se ela chegou a pagar o resgate. Mas Oi. Só para repetir para quem está chegando agora, 11 horas e 52 minutos. Depois vamos parar nessa imagem aí, ó, na imagem do telefone. Deixa eu ler o que está escrito ali. Olha só. 2.000, fechamos agora. E só vou falar uma coisa. Se na hora que der errado, quando tu entrega o dinheiro, eu saberei aqui. Daí faço algo para ela e para o carro. Tamo entendido? Eu vou mandar alguém de laranja, tipo um motorista de aplicativo, ou seja, já fazendo ameaças. Essas eram as mensagens enviadas para o celular do marido desta motorista, que estava, portanto, percebendo ali que a mulher estava sendo ameaçada. Bom, a primeira questão que surge, né, Roquete, com tanta golpe que existe, até esse marido acreditar que era verdade deve ter demorado um tempo. Porque o que tem de golpe na praça desse tipo, né? Pois é, André, mas acontece que ele já percebeu e eles já haviam dado falta da esposa, né, da companheira. E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo em que os sequestradores estavam negociando, surgiu aqui pro DEIC, onde nós estamos, no bairro Anchieta, em Porto Alegre, o depoimento de uma outra vítima que havia sido sequestrada no domingo. Essa outra vítima também relatou o mesmo caso e explicou mais ou menos para a polícia aonde é que era o cativeiro. Ela explicou, por exemplo, detalhes da localização, da onde mais ou menos ela circulou com o carro e como era a casa. De posse dessas informações é que a polícia então conseguiu localizar o cativeiro e aí foi até o local. Os policiais ficaram de campana até que houve então a negociação para a liberação dessa vítima. Eles entraram no carro, um Fiesta Sedan prata, e partiram então para a liberação desta segunda vítima. Nesse momento, os policiais que estavam próximos ao cativeiro já foram ao local e tentaram abordar, mas quando chegaram lá nesse local desse cativeiro, a vítima já não estava mais, nem os sequestradores. A vítima estava, então, sendo transportada pela Avenida Icaraí, já na noite, onde ela foi, então, resgatada, né? E nesse momento da abordagem foi um momento muito tenso, porque os criminosos, quando foram abordados pela Brigada Militar, eles resistiram, eles não se entregaram assim logo de cara. Eles, logo em seguida, né, houve uma reação. Depois dessa abordagem, então, acabaram presos os dois. Mas ainda faltam duas pessoas para serem presas, André. Seria um casal, um homem e uma mulher. E a mulher, a polícia acredita que seja a dona da casa onde as duas mulheres foram mantidas reféns. Por quê? Nessa casa, nós temos imagens, inclusive, a gente pode perceber que tinha muita roupa desarrumada, uma bagunça muito grande nesse local. Então, com certeza, tinha pessoas que moravam lá e essa mulher, então, que a polícia ainda procura por ela, seria a dona da casa, André. Tá, e essa primeira pessoa que foi registrar o caso também, que passou pela mesma situação, ela tinha acontecido com a mesma quadrilha, é isso? Foi o mesmo grupo? Era da mesma forma, a polícia vai justamente tomar um novo depoimento dela, ainda vai continuar a investigação para apurar se é o mesmo grupo. Mas o cativeiro onde ela estava era no mesmo local. Então, de posse dessa informação é que a polícia conseguiu chegar então a esse local onde a segunda vítima estava. Temos aí duas vítimas, a polícia deve identificar outras pessoas também, né, Guilherme? Sim, sem dúvida. Inclusive, pessoas que passaram por esse tipo de situação e que não deram conhecimento à polícia, devem procurar aqui o DEIC justamente para que se faça, né, que se tome os devidos depoimentos e a polícia possa investigar se se trata de fato de uma quadrilha com alvos mulheres motoristas de aplicativo. E eles chamavam o aplicativo normalmente, né? Pelo telefone ou atacavam na rua? Não, eles chamavam um aplicativo. A informação que a delegada nos passa aqui é que houve a chamada aliás, a informação é que esta mulher, esta vítima, ela estava indo fazer uma entrega lá no bairro Assunção.
No momento em que ela fazia a entrega, os criminosos chegaram com o carro, um Fiesta Sedan prata, e aí partiram então para cima dela. Ela reagiu, tentou se esquivar daquela situação, sair daquele momento, mas acabou sendo rendida porque com certeza, né, eram pelo menos 2 homens nessa ocorrência e ela não teve como esboçar uma reação maior, não conseguiu êxito na hora de fugir. E aí foi levada então para o cativeiro. A abordagem foi no final da tarde de ontem. E que horas foi o momento que a polícia conseguiu resgatá-la? Já na noite, André, por volta aí de 8h30, 9 horas da noite, ela ainda permaneceu como refém desses criminosos. Então ela ficou até... A abordagem foi por volta das 5h30 da tarde. Tá, então ela ficou até às 9 da noite. Da tarde. Tá, entendi. Entre 5 da tarde e 9 da noite. Sim. Aqui, eu tinha informação que era até meia-noite, não. Então, ok. Mas que das 5 da tarde até às 9 da noite, em meio a esse pânico, imagine o drama. Ficou até um determinado horário. A delegada Camila não soube me precisar o horário exato. Então, se você tem a informação mais atualizada, eu confio em ti. Não. Depois a gente até atualiza, porque imagine o drama dessa mulher. Não, o detalhe é o drama que enfrentou. A gente está mostrando nessa gravação o que eles dizem para ela. Escutem só, escutem o que eles dizem. Fica tranquilo, tá só. Olha só, esse é o cativeiro. Aí eles começam a falar com ela agora e gravando, fazem questão de gravar. E até devem ter mandado essa gravação, né? Devem ter mandado essa gravação pro marido dela. Aí a conversa deles fazendo a ameaça, que era para dar R$2.000 e tal. Tá aí as armas usadas. E em seguida a gente vai ouvir a gravação deles dizendo, tá tudo bem contigo. Só para registrar a tua cara aqui, porque depois se precisar de alguma coisa, eles precisaram de um vídeo ali, entendeu? Vou mostrar que tu tá bem. Daí eu mando para eles ali, até para eles verem o mundo do dinheiro de uma vez, tá? No mais, tá tudo tranquilo contigo. Tudo tranquilo. Na medida do possível dá, né? Não tá sendo espancado, não tá nada. Com a minha mãe. Tá não, mas tu vai sair daqui, fica tranquilo. Meu Deus do céu, tá tudo tranquilo, não tá sendo espancada? Tá tudo bem. Que barbaridade. Bom, daqui a pouco a gente vai trazer outras informações. Psicológica muito grande. Meu Deus do céu. Mas sem dúvida alguma, para todo mundo, né? Para a família que está aguardando, para o marido, para ela principalmente que está ali, meu Deus do céu. Mas daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes numa reportagem sobre este caso que eu repito, não foi o primeiro, já teve um outro caso nesta semana e isso aconteceu, esta imagem que nós mostramos ontem no final da tarde aqui em Porto Alegre. Daqui a pouco trazemos outros detalhes. Agora o Guilherme vai falar de um outro caso, de um crime brutal que aconteceu mês passado no bairro Cidade Baixa, não é, Guilherme? Exatamente, André. Esse caso já aconteceu ali no centro, na região da rua Floriano Peixoto, Marechal Floriano Peixoto. Sim. E o que aconteceu ali? Um homem foi vítima de um latrocínio brutal. Ele foi esfaqueado simplesmente pelo fato de que o criminoso queria roubar a mochila desse homem. Esse cidadão está sendo procurado pela polícia, né, o criminoso. Ele está sendo buscado porque ele já tem uma série de antecedentes. Desde o tempo enquanto ainda menor infrator, a polícia afirma que esse cidadão já costumava praticar uma série de roubos a pedestres e sempre da mesma maneira, André, utilizando uma faca para abordar as vítimas na região central de Porto Alegre. Ele está sendo procurado pela polícia, é um jovem de cerca de 20 anos que já está identificado e foi identificado principalmente pelas tatuagens que possui nesta região do braço. Ele costuma então atacar as vítimas sempre com faca, já havia tentado assaltar um dono de um restaurante na mesma região central da capital, ali na Marechal Floriano Peixoto. Foi quando então partiu para abordar esta vítima e quando foi abordar então a vítima que acabou então sendo morta, já foi com um grau de violência muito maior. Sem que a vítima esboçasse qualquer tipo de reação, ele já partiu dando golpes, dando estocadas com uma faca na vítima, que acaba caindo depois ali cerca de 50 metros. Isso para levar a mochila. Você imagina, André? Sim. Para levar a mochila. Sim, para levar a mochila, sendo que não haviam pertences de grande valor nessa mochila. Que bárbaro. Essa vítima, ela foi caminhando, ela caminhou no caso de costas, sendo golpeada. Olha a hora. Essa vítima, a gente está vendo a imagem aí, então, essa vítima caminhou por cerca de 50 metros e recebeu de 5 a 7 facadas. E acabou morrendo na calçada, então, mais abaixo ali na rua Floriano Peixoto, no centro aqui de Porto Alegre. Tu imagina que seja assim de madrugada, né? Olha a hora, 8h21 da noite. Não. 8h21 da noite, caminhando pelo centro de Porto Alegre, atacado por esta pessoa que queria a mochila e, se não bastasse, pegar a mochila e vai embora. Não, ainda desferiu facadas e matou essa pessoa.
Sim. André, dá pra gente ter uma ideia do seguinte, do histórico também desse criminoso, já que a polícia já tem a identificação e está procurando por ele. Vale a gente ressaltar aqui o seguinte, o delegado Kleber Lima espera que a partir da divulgação das imagens desse homem, seja possível então identificar esse cidadão. Ele estaria escondido ali na região da Voluntários da Pátria ou em uma daquelas casas ali, naqueles albergues, né? Aquelas pousadas, aqueles hotéis do centro de Porto Alegre, aqueles hotéis mais simples que tem ali. Ou então estaria como o morador de rua dormindo embaixo de viadutos e aí então fazendo vítimas, assaltando sempre com faca. Nós podemos acompanhar então a reportagem agora na tela do SBT Rio Grande. A imagem mostra o assaltante próximo à vítima. Ele puxa a mochila e logo em seguida começa a agredi-la. Não houve reação, os dois seguem e os golpes também. Em seguida, o homem cai e morre no local. A cena foi gravada por esta câmera na rua Marechal Floriano, no centro de Porto Alegre. O latrocínio, roubo seguido de morte, aconteceu no dia 21 de junho, pouco depois das 9 horas da noite. A imagem ajudou a polícia a identificar o assaltante, Fábio Aurélio Cabral de Menezes, de 22 anos. Minutos antes, já havia tentado assaltar uma outra pessoa no centro da cidade, mas ele tentou ainda esfaqueá-la. Então nós temos ali também um caso de roubo, de latrocínio tentado. A vítima era um homem de 40 anos que não tinha antecedentes. Como ele não voltou para casa naquela noite, a mãe chegou a registrar uma ocorrência de desaparecimento. Depois, reconheceu o corpo do filho no Instituto Médico Legal. Quem trabalha no centro já percebeu que o risco aumenta à noite. Esta comerciante afirma que quase não há movimentação na rua onde o crime aconteceu. A gente nunca sabe quando vai acontecer alguma coisa, né? O delegado Kleber Lima afirma que o assaltante já tem antecedentes por roubo a pedestre. Ele age sempre da mesma maneira. Usa uma faca para atacar as vítimas. A prisão temporária do homem já está decretada. Esperamos que a população nos ajude a localizá-lo para evitar que ele venha a cometer um outro crime dessa natureza. Então, quem tiver denúncias, André, deve ligar para o telefone 181 da Polícia Civil, deve procurar a 17ª Delegacia da Polícia Civil, que fica ali mais ou menos na esquina da Avenida Voluntários da Pátria com a Rua Ramiro Barcelos, justamente para denunciar o paradeiro, então, do Fábio de Menezes, de 22 anos, que é conhecido como Beiço. O apelido dele é Beiço justamente por esse traço que ele tem no rosto, de ter, né, a boca, né, esse traço, né, marcante no rosto. E além dessa marca no rosto, né, desse traço físico que ele também tem tatuagens nos dois braços, principalmente aqui, ó, já na região né, quase na mão aqui, né, a região do pulso ali onde ficam as tatuagens desse homem. Ele já fez uma série de vítimas, ele desde quando era adolescente, ele já tem uma história ligada à criminalidade. O pai dele já estava preso e ele acabou indo pelo mesmo caminho. Agora está sendo procurado pela Polícia Civil por ter cometido esse latrocínio. A vítima, um homem de 40 anos que não tinha nenhum antecedente criminal. E quando foi? Estava inclusive voltando para casa. Oi? Quando que foi o crime? O crime foi no final do mês de junho agora. Dia 21 de junho. Dia 21. Para quem está chegando agora, 12:06, eu converso com o Guilherme Roquette sobre este caso que aconteceu, vejam, às 8h21 da noite. 8h21 da noite, no centro de Porto Alegre, onde poderia ser um lugar, né? Claro que estamos em época de pandemia, evita-se nesse momento circulação, mas é um dos locais muito bonitos em Porto Alegre para se passear, principalmente 8h21 da noite. Quem é que vai imaginar que tu vai ser morto por causa de uma mochila em pleno centro de Porto Alegre? Pois foi o que aconteceu com este rapaz. E vejam que atrás dele é o Beiço, né? É o Beiço, o codinome dele. Pois é, o Beiço chega armado e se não bastasse levar a bolsa, né, Guilherme? Ele ainda desfere as facadas até que este jovem trabalhador morre, né? E agora a polícia está atrás deste criminoso. Exato. O delegado Kleber Lima me comentou pela manhã, nessa entrevista que nos deu para a reportagem, André, que o assaltante, né, o assassino, ele já havia tentado roubar o dono de um restaurante que fica ali naquela região central. Só que esse dono, ele reagiu, ele acabou se escondendo atrás de um container de lixo e ao se proteger conseguiu então não ser a vítima.
isso aconteceu o seguinte, o assaltante, né, o beiço, ele acabou ficando um pouco mais irritado com essa situação e quando encontrou a segunda vítima, este homem de 40 anos que acabou sendo morto, já partiu com um índice de violência muito maior do que aquele que ele teria tentado cometer no primeiro caso, no assalto ao dono do restaurante. E por isso já o esfaqueou direto, sem que a vítima esboçasse reação. Mas que barbaridade. Olha, chega a ser inacreditável uma coisa dessas. Esse rapaz aí, o beiço, ele por acaso, ele estava preso, foi solto por causa da pandemia? Tem essa informação ou não? Não, ele não estava preso, ele estava... a polícia, ele seria inclusive oriundo da região do bairro Bom Jesus. A polícia foi na casa dele, conversou com familiares, a mãe dele inclusive, mas eles relataram que ele não aparece em casa já há bastante tempo. Então a polícia afirma que ele deve estar em algum desses hotéis, desses locais albergues no centro de Porto Alegre. Pois é, né, que reúnem muitas... exatamente, e são locais também que é difícil às vezes a polícia até conseguir localizar, porque ele está peregrinando, ele não permanece muito tempo num determinado local. Ou outra possibilidade seria de que ele está como morador de rua, talvez aí dormindo ou vivendo embaixo de algum viaduto ou em algum local em que a polícia ainda não conseguiu descobrir. Esse Mas, é um problema, com né, a divulgação das imagens, se imagina que vai chegar até o paradeiro dele. Esse é um problema. O centro de Porto Alegre, olha, a gente sabe do trabalho da polícia, trabalho de prevenção, mas mesmo assim parece insuficiente para o perigo que é tu atravessar de carro, muito mais a pé, o centro da capital gaúcha. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Guilherme Roquette com as informações agora, 12:08. E atenção, uma técnica de enfermagem morreu por coronavírus ontem, segunda-feira, em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Trata-se da terceira mulher trabalhadora na área da saúde, a terceira pessoa, né? Terceiro profissional que trabalha na área da saúde vítima da Covid-19 aqui no estado. A Maricene da Silva, de 51 anos, trabalhava e estava internada no Hospital Municipal de Novo Hamburgo. A Fundação de Saúde Pública da cidade não informou se ela tinha alguma comorbidade. Vamos agora, então, atualizar os números aqui no estado do coronavírus. Vamos então ao mapa do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos, portanto, chegando hoje, né, terça-feira, entrando num nível de isolamento aqui em Porto Alegre, bastante importante. São 2 semanas, né, que nós estamos não só na bandeira vermelha em Porto Alegre, mas nós estamos aqui em Porto Alegre, além da bandeira vermelha, com mais restrições ainda, que daqui a pouco até a gente vai detalhar mais. Temos aqui mais 501 casos nas últimas horas, chegando a 32.401 casos, tá? Já temos aí um índice de recuperação bastante positivo, de 85%. O número de óbitos, mais 32. Vejam só, 759 pessoas morreram no Rio Grande do Sul, vítimas da Covid-19. Nós temos essa taxa de ocupação dos leitos de UTI, quando estava em 71% já estava preocupante. Nós temos agora 73,4%. Por isso, as medidas de restrição, principalmente em Porto Alegre, para fazer com que esse número abaixe. Vamos dar uma olhadinha mais embaixo, né? Nós temos sempre aqui algumas informações extras que a gente pode observar. Olha só, o número de mulheres, um número maior de infectados, o número feminino, né? Público feminino, 53%, 47% o público masculino. Os sintomas, vamos dar uma olhadinha nos sintomas. Nós temos aqui, 37%, né, dos infectados tiveram febre, 43% tosse, né? 25% tiveram dor de garganta, falta de ar, dificuldade de respirar, 18%, e outros sintomas, 76%. Lembrando, né, que tem pessoas que têm um sintoma só desses, outras têm mais de um, outras têm todos. Esses outros é aquele não sente o sabor, não sente cheiro, ou manchas na pele, ou algumas alergias. Vejam que chega a 76% das pessoas tiveram outros tipos de reações. Então, números que realmente preocupam e por isso começa hoje uma nova etapa de 2 semanas com bandeira vermelha aqui em Porto Alegre, mas principalmente com diversas restrições. Ainda não é a bandeira preta, por enquanto. Mas alguns municípios, como por exemplo Rio Grande do Sul do estado, está com bandeira preta, inclusive por uma opção da própria prefeitura da cidade lá de Rio Grande. Ontem nós já tínhamos conversado com o prefeito de Rio Grande, nós vamos conversar com ele, eu acho que o prefeito já está em contato com a gente.
Daqui a pouquinho a gente vai conversar então com o prefeito de Rio Grande para atualizar, porque Rio Grande é uma cidade portuária, um número de pessoas, uma cidade com muitas dificuldades, e por isso a gente quer saber mais sobre este momento da bandeira preta na cidade de Rio Grande. Inclusive agora vamos olhar, né, como está a fiscalização para o cumprimento das medidas na zona urbana e também no interior da cidade de Rio Grande. Fiscalização rigorosa no primeiro dia de bandeira preta em Rio Grande. Apenas serviços essenciais têm permissão para funcionar. Quem descumprir pode pagar multa. Naqueles casos que reincidem, a gente tem que autuar. Pode gerar uma multa de 4 mil até 200 mil reais. O objetivo das medidas é aumentar o isolamento social, que está em 41% na cidade. A meta é chegar a 60% durante a semana e 70% no sábado e no domingo. As restrições rigorosas não agradam a todos. O movimento Aliança Rio Grande repudiou o fechamento do comércio e reivindicou mais leitos de UTI na cidade. Onde estão e como são empregados os recursos necessários a que a nossa estrutura hospitalar possa atender e enfrentar as dificuldades que as pessoas vão ter com essa pandemia. Parte da comunidade concorda com as medidas. Alguns moradores têm um cuidado extremo ao sair de casa. Um amigo meu teve essa coronavírus. A gente sabe que isso aí não tem remédio, né? Não existe, então a gente tem que evitar. Eu só saio por necessário. É isolamento total, né? Quanto mais andar, mais vai correr o risco de pegar, né? Esse é um questionamento que os prefeitos têm recebido de muitas pessoas, inclusive de representantes de entidades como o próprio setor do comércio. Se lá no início, lá em março, abril, o que foi dito para todos é que era o período de o pessoal se recolher em casa para que o setor público, né, pudesse se preparar para a pandemia, então... É que eu estou recebendo, gente, uma informação aqui. Antes de eu continuar, depois eu volto a esse assunto. Vamos até para informações de Brasília ao vivo. Presidente Bolsonaro, Glauco Paza. Porto Alegre, mas com informações de Brasília, André, porque neste momento o presidente Jair Bolsonaro está dando uma entrevista, até chamou a atenção, porque ele chamou jornalistas e confirmou que está com a Covid-19, ou seja, positivou, o resultado do exame foi positivo e agora está confirmado, então o presidente da República está com o novo coronavírus. Ele havia sentido mal, a gente já falou aqui no programa, né? 38 graus de febre, sentido alguma indisposição, e aí foi fazer exames, fez inclusive um exame mais detalhado dos pulmões. Agora saiu o resultado deste exame e ele está dando uma entrevista neste momento, confirmando que agora está com o resultado positivo. Lembrando que tempos atrás, né, havia sido cogitado do presidente estar ou não com o novo coronavírus, mas o teste foi negativo. Agora, então, a confirmação. E lembrando que ele teve contato com várias pessoas numa visita a Santa Catarina e também num almoço na Embaixada Americana para comemorar o 4 de julho, a independência dos Estados Unidos, André. Bom, muito bem. Confirmando, então, aqui informação de Porto Alegre é que nós estávamos atentos, confirmado, portanto, o presidente Jair Bolsonaro está com a Covid-19, já apresentava sintomas, né, Glauco, desde o domingo. Ele concede entrevista nesse momento, a gente não tem como mostrar, eu não sei se há condições para isso, mas daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes. Ele concede entrevista nesse momento e falando porque ele esteve, e agora as pessoas que estiveram com ele também devem ficar atentas e vão ser procuradas, porque sábado ele esteve em Santa Catarina, fez um sobrevoo para olhar os estragos provocados, né, pelo ciclone na semana passada. Depois, logo em seguida, por volta de 10 da manhã, voltou a Brasília, onde teve um almoço na Embaixada Americana, né, Glauco? Isso. E esteve com familiares. Já há uma decisão, André, de que todos os familiares vão fazer também o teste, até porque pode negativar. Não é obrigatório que todo mundo esteja com Covid-19, longe disso, né? Mas as pessoas que estiveram próximas ao presidente também vão ser submetidas ao teste para Covid-19. Então, informação que chega nesse momento, trazendo o Glauco aí, Brasília confirma, o presidente Jair Bolsonaro está com a Covid-19. No domingo começaram os sintomas no presidente Bolsonaro, ele sentia dores pelo corpo e uma febre de 38 graus. Aí ontem ele trabalhou, né? E no final da tarde, na saída do Palácio do Planalto, ele foi até o Hospital das Forças Armadas, fez exames,
fez a radiografia do pulmão e fez o teste para Covid. Retornando ao Palácio da Alvorada, residência presidencial, conversou com as pessoas que estavam por ali. Eu achei bastante abatido essa fala do presidente ontem no final da tarde, ele dizendo que tinha tido febre, repetindo que, falando o que nós falamos aqui. Ele admitiu, né, André? Ele admitiu depois para pessoas que estão mais próximas dele que ele estava se sentindo muito mal, ele não estava bem, e a aparência foi simplesmente a confirmação de que realmente o efeito da febre, de todos aqueles sintomas, estava trazendo na fisionomia do presidente da República, né? Exatamente. E aí agora a gente vai aguardar, porque, obviamente, ele vai ficar em isolamento, né? Todas as pessoas que estiveram em contato com ele vão ser avisadas e certamente vão passar pelo teste. Lembrando que ele esteve em Santa Catarina, estava usando máscara quando veio a Santa Catarina, mas cumprimentou diversas pessoas. O próprio veio no avião presidencial com pessoas, trazendo pessoas junto com ele, comitiva, e foi para Brasília nesse almoço com o embaixador dos Estados Unidos, Então, também já tinha um grupo maior de pessoas nesse almoço no sábado. E aí foi no domingo que ele começou a apresentar os sintomas. Ontem, então, no final da tarde, fez o teste no Hospital das Forças Armadas. Teste para Covid, o pulmão está limpo, segundo ele, que ele, o próprio presidente disse, fez uma chapa do pulmão e estava limpo, ou seja, não há infecção no pulmão. E agora, então, confirmando, ele deve se manter em isolamento. Não se sabe ainda se na Alvorada ou se no Hospital de Brasília, não sei se tem essa informação ainda. Na verdade, André, está sendo providenciada uma forma dele continuar trabalhando, o presidente quer continuar trabalhando, seria de uma forma virtual, logicamente, assim como ele faz também as manifestações, muitas manifestações através da internet, Ele teria condições, dentro do possível, das condições que ele se sente, se ele está bem, ele pode trabalhar, mas aí teria que ser tudo realmente no isolamento, É todo um protocolo especial que a gente já falou várias vezes aqui, que vai ser, sim, adotado com o presidente. Nós então aguardamos o presidente que fala nesse momento, O presidente que fala nesse momento. Toda a agenda externa, logicamente, o nosso colega já falou antes, o João Pedro, está suspensa a agenda externa do presidente, não podia ser diferente, Ele passa a trabalhar de forma online, mas ainda tem o acompanhamento médico. Por quê? Porque ele ainda está sentindo os efeitos. O presidente estaria já fazendo uso do hidróxido de cloroquina e azitromicina também, de forma preventiva, mas está aí o resultado, então, do teste positivo. 12h19, para quem está chegando agora, confirmando, a confirmação que vem de Brasília, o presidente Jair Bolsonaro testou positivo para o coronavírus, para a Covid-19, com já sintomas da Covid, como dissemos aqui, febre de 38 graus, que começou no domingo, dores pelo corpo, e o presidente ontem, no final da tarde, foi até o Hospital das Forças Armadas, fez radiografia no Hospital do Exército, fez uma série de exames, inclusive para a própria Covid, e agora saindo a confirmação, portanto, que está com a Covid-19. Vamos aguardar os próximos momentos, as próximas horas, para saber se o presidente vai se manter no Palácio da Alvorada. Parece, André, que ele quer se manter também em contato aí, trabalhando, não é mesmo, Glauco? Isso, até porque a manifestação oficial do governo foi uma nota pequena, recebemos há pouco aqui, dizendo que o resultado do teste do Covid-19 feito pelo presidente Jair Bolsonaro na noite desta segunda-feira e disponibilizado na manhã de hoje, apresentou resultado positivo. O presidente mantém bom estado de saúde e está, neste momento, no Palácio da Alvorada. Uma manifestação breve, mas o presidente promete continuar se comunicando. E, de certo modo, põe um fim àquela suspeita anterior se o presidente tinha ou não daquele exame que não tinha o nome dele, era um nome de uma outra pessoa, não identificado. Aí suspeitavam que sim, que era o exame dele. Bom, enfim, se confirma então que o presidente Bolsonaro não teve naquela época a Covid-19 e agora confirmando. E daqui a pouco a gente vai trazer outras informações direto de Brasília sobre a confirmação do presidente Jair Bolsonaro que está com a Covid-19. 12h21, eu tenho um recado para vocês. Um dos frutos da nossa viagem aos Estados Unidos. Diante do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte para manter-se protegidos e seguros. Segundo especialistas, os vírus se alojam primeiro na garganta.
Por isso é importante ter um cuidado especial com a garganta e procurar mantê-la sempre saudável. Para isso, você precisa contar com as pastilhas Valda. Pastilhas Valda possuem ações antisséptica e bactericida que ajudam a proteger a sua garganta. Vejam só esse recado. Diante do momento atual, é preciso estar protegido. Pastilhas Valda, há várias gerações, vem ajudando na saúde de toda a família. Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade e traz alívio imediato na dor de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Viu só? Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade, evitando o contágio de alguns tipos de viroses, de gripes e também resfriados. Você encontra pastilhas Valda à base de própolis, gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol, que trazem alívio imediato na dor, na irritação da garganta e na tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Você encontra pastilhas Valda a preços promocionais na rede de farmácias associadas. Vamos ao vivo até Brasília, no Palácio da Alvorada. Presidente Bolsonaro falando ao vivo. Temos muito com isso, mas você vê que hoje em dia a gente tem razão. Até a questão da hidroxicloroquina não é porque eu tomei, eu estou falando aqui, eu sou uma pessoa apenas, um ser humano. Acho até com toda certeza, né, que o fato de eu ter sido contaminado mostra que eu sou um ser humano igual a outro qualquer. Mas lá atrás você tinha apenas a hidroxicloroquina para esse tratamento. Teve até senadores do PT entraram com requerimento junto ao TCU para impedir a hidroxicloroquina. Tudo bem, agora qual é a outra alternativa? Você não tinha outra alternativa. Repare, teve um apelo emocional da doutora Raíssa, de Porto Seguro, há poucos dias, pedindo a hidroxicloroquina. Nós levamos esse clamor dela ao Ministério da Saúde e foi encaminhado lá para Porto Seguro, então, um carregamento de 40 mil doses de hidroxicloroquina. Ficou bastante feliz. A mesma coisa agora acontece em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde o prefeito Trade, junto com o deputado estadual, faz um apelo pela hidroxicloroquina que não tinha lá. Nós levamos a conhecimento da saúde, que não toma decisão nesse sentido, quem toma é a saúde, e hoje chega lá um carregamento. Bom, tivemos um corte aí no sinal, portanto, o presidente Bolsonaro falando ao vivo do Palácio da Alvorada, que é a residência, né, presidencial. Assim que a gente retomou o contato, a gente continua ouvindo ele falando nesse momento da cloroquina e hidroxicloroquina. Vamos acompanhar. A cloroquina. E agora, hoje, deve chegar em Campo Grande esse material. Tem muita gente chegando agora, né, que a gente está ao vivo já há algum tempo, e muita gente começando a acompanhar agora. Como que foi a reação do senhor a pegar o exame positivo? Não tem problema, com naturalidade, não tem que ter pavor, mas na vida, como podia ser um outro exame de uma comorbidade qualquer, na realidade. Essa questão nós temos hoje em dia, eu acredito, né? Eu sei que não tem uma comprovação científica ainda, mas a eficácia da hidroxicloroquina, bem como a ivermectina, entre outros, tem aparecido. E muita gente tem dito que após ser ministrado esse tipo de medicamentos, passou a se sentir muito bem. Então é normal, a vida segue a vida. Eu já dou graças a Deus pela minha vida, pela função que eu tenho, onde eu posso, então, dessa forma, decidir o futuro desse grande país chamado Brasil. Presidente, as pessoas que tiveram contato com o senhor aqui no Palácio agora, inclusive a primeira-dama, ela fez o exame já? Parece que ela fez, né? Acabou de fazer o exame. Ela é a primeira suspeita, né? Afinal de contas, está comigo aí grande parte do dia, participamos de muitas atividades juntas, e o senhor vai continuar trabalhando aqui no Palácio agora? Se conseguir o protocolo, como cidadão, tá? Vou continuar seguindo o protocolo, trabalho despachando por videoconferência e raramente recebendo uma outra pessoa para assinar algum documento. Pretende escolher o ministro da Educação nos próximos dias, presidente? Olha, é um ministério bastante complexo. Tá? São 300 mil servidores. É um ministério que tem seus problemas ao longo dos anos. Você vê a própria prova do PISA, né? Em torno de 70 países que o fazem, nós somos o último ou penúltimo nesses quesitos de ciência, de interpretação de texto e de matemática. É o sinal que a política do Paulo Freire não deu certo, é uma realidade. Se tivesse dado certo, você continuaria com ela. Mas tem muita coisa a ser mudada, ainda existe um certo aparelhamento, e muitas pessoas que querem ser ministros, né, para colaborar com o futuro do Brasil, mas quando vê o tamanho do problema, a gente, em comum acordo, diz que fica difícil
trabalhar dessa maneira. Ninguém quer chegar lá dando murro em ponta de faca. Mas uma grande realidade que nós devemos ter nas nossas cabeças sobre a questão da educação, que não está dando certo. A molecada termina... O nome dela já tem um favorito? Tem excelentes currículos, todos são excelentes currículos, mas quando vê o problema, de perto a gente mostra para eles, uns declinam e o outro pede mais um tempo para pensar. Eu gostaria de decidir hoje, né? Mas já tem um favorito? Tem algum. Não posso falar porque o mundo cai na cabeça desse favorito, né? Todo mundo vai para cima dele, até o que ele fez quando tinha 5 anos de idade. E eles sabem disso. Eu espero hoje, vou ter mais um contato com um candidato do estado de São Paulo, talvez seja ele. Temos como reserva até o Major Vitor Hugo, que é líder do governo na Câmara, 01 de academia, 01 de ESAO, pessoa de confiança do senhor. Confiança em primeiro lugar, você não pode fugir disso daí. É uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de organização. Em poucos dias estudou o Ministério da Educação, trouxe para mim, apontou os problemas, seria uma pessoa excepcional, mas vão cair em cima dele por ser major do Exército. Muito bem, nós estamos acompanhando nesse momento o presidente Jair Bolsonaro, direto do Palácio da Alvorada, residência presidencial em Brasília, confirmando que está com coronavírus, já foi medicado com a cloroquina e hidroxicloroquina, está prestando nesse momento uma entrevista a colegas jornalistas, está falando nesse momento sobre a escolha do novo ministro da Educação e ainda não quis revelar nenhum nome, não deu nenhuma indicação objetiva e falando sobre, também disse que a mulher dele, a primeira-dama, fez nesse momento o exame para saber se é positivo com o coronavírus e deve trabalhar aí no Palácio da Alvorada fazendo videoconferências. Portanto, se confirma nesse momento, né, que o presidente Jair Bolsonaro está com o coronavírus. Vamos ver o que ele fala ainda, vamos ver se é algo que... Não, isso não entra nessa célula, cada um sabe das suas condições físicas, né? O Heleno, por exemplo, mais antigo, diz ele que ficou chateado em casa, ficou aí 15 dias em casa, fazendo bicicleta e não sentiu absolutamente nada. Naquela viagem nossa aos Estados Unidos, a maioria da tripulação chegou aqui contaminado, até o jovem, o Major Cid, também se contaminou e esteve em casa por algum tempo, também não sentiu absolutamente nada. Assim é com a maioria da população. Presidente, já uma previsão da pessoa. Muito bem, é isso aí. Nós estamos confirmando que o presidente Jair Bolsonaro está com coronavírus, prestando nesse momento entrevista no Palácio da Alvorada, lá em Brasília. E durante a nossa programação, a gente vai trazendo outras informações para atualizar. 12h, 29 minutos e atenção, olha só essa história. E atenção, mulheres, viu? Porque é uma quadrilha que está de olho em mulheres motoristas de aplicativo. Esta motorista de aplicativo foi resgatada do cativeiro ontem aqui em Porto Alegre. E ela estava sendo mantida refém. Entre 5 da tarde e 9 horas da noite estava nas mãos dos criminosos, que faziam chantagem, faziam ameaças para conseguir, né, ter dinheiro. O valor era de R$2.000. E ali eles estavam gravaram um vídeo com ela e debochando e ironizando. Tá aí as mensagens que eles mandavam para o marido dela pedindo dinheiro. E olhem só, vamos só mostrar um pedacinho das ameaças, do terror que essa garota viveu nas mãos deles. A hora que ele fala, tá tudo bem contigo, tá tudo bem, não tá sendo ferida, não tá sendo espancada. Os detalhes da reportagem agora. Só para registrar a tua cara aqui, porque depois se precisar de alguma coisa, eles precisaram de um vídeo ali, entendeu? Vou mostrar que tu tá bem. Sim. Daí eu mando para eles ali, até para eles verem o mundo do dinheiro de uma vez, tá? No mais, tá tudo tranquilo contigo. Na medida do possível, tá, né? Não tá sendo espancado, não tá nada. Eu com a minha mãe no hospital. Tá não, mas tu vai sair daqui, fica tranquilo. No mais, tá tudo bem contigo, hein, ô Guilherme? Hein? No mais, tá tudo bem contigo, não tá sendo espancado, tô sendo bonzinho contigo. Hein? Mas a que ponto que a gente chega, hein, Guilherme? E é o tipo de prática que esses grupos fazem, né, André? Justamente para poder ameaçar e causar uma tortura psicológica mais ainda na família das vítimas. O que aconteceu? Esse caso aconteceu por volta das 5 horas da tarde de ontem no bairro Assunção, na zona sul de Porto Alegre.
Essa motorista de aplicativo, ela estava fazendo uma entrega lá na Vila Assunção, quando então ela foi abordada pelo grupo de criminosos que chegaram em um Fiesta Prata. Esse grupo desceu do carro e partiu então para abordar essa mulher. Ela no início tentou reagir, mas acabou então se entregando e foi levada para um cativeiro. O cativeiro na Vila Pedreira, zona sul aqui de Porto Alegre. Só que nesse meio tempo, André, surgiram novas informações de um outro sequestro que havia acontecido no domingo. Essa ocorrência foi registrada numa outra delegacia, mas nesse meio tempo ela chegou aqui para o DEIC, onde nós estamos nesse momento, André. E foi quando então os policiais cruzaram as informações do depoimento desta vítima anterior e perceberam que se tratava de um local exatamente próximo da onde a vítima, que estava com o sequestro em andamento, poderia estar. Foram até o local, conseguiram encontrar o cativeiro e aí assumiram a negociação. Foi acertado no início um valor de R$5.000, que depois baixou para R$2.000 para que essa vítima pudesse ser então libertada. Nesse momento, partiu-se então para a liberação dela, foi quando os policiais abordaram esse carro na Avenida Icaraí, zona sul de Porto Alegre. A delegada Camila nos conta um pouco de como é que foi toda essa logística operacional da polícia para o resgate dessa mulher. Foi tratado logo no início, assim, como uma extorsão mediante sequestro, porque eles começaram a exigir, os criminosos, exigir da família da vítima um valor, uma quantia para a libertação dela, E logo foi levada a um cativeiro, próximo, tudo na Zona Sul, Iniciou-se ali na Vila Assunção e foi para a Cruzeiro, Que esses fatos, eles não têm êxito, eles não logram êxito, Não existe pagamento, de valores, para a libertação de vítima. A polícia sempre intercede. Por isso que é muito importante as pessoas procurarem a Polícia Civil nesses casos, Nós temos equipes extremamente habilitadas para a resolução e a negociação desses fatos. Quer dizer, quando essa moça achou que o drama dela estava terminando, depois de ter ficado no cativeiro aí 4, 5 horas, e que ela poderia então ser resgatada, aí começou um outro drama, que é o momento ali da perseguição, enfim, está tudo bem com ela. Não é o primeiro caso, pelo que se tem de informação, Guilherme, pelo menos é o segundo caso que acontece, onde as mulheres são as vítimas, São potenciais vítimas desse tipo de crime. Onde é que as mulheres que foram vítimas devem procurar? E é isso que vai ser investigado a partir de agora. E é isso que vai ser investigado a partir de agora, André, pelas equipes aqui do DEIC. Quem se encontrar nessa situação, famílias que acabarem se vendo nessa situação, devem procurar a Polícia Civil, principalmente as equipes aqui do DEIC, do Departamento de Investigações Criminais da Polícia Civil, denúncias pelo 181, André. Muito bem, 181, tá aí. Mas que coisa, ainda bem que saiu tudo bem com ela. Agora, que drama, já pensou? Essa tortura? Olha aí, olha só o que eles falam. Tá, não, mas tu vai sair daqui, fica tranquilo. Vai sair, tá tranquila, tá bem, né? Na medida do possível, tudo bem, Não tá te espancando. Isso que eles disseram para ela. E ela chega a falar na mãe dela ali, coitada dessa mulher, o drama que ela viveu. Isso ontem, no final da tarde, aqui em Porto Alegre. Bom, e atenção, vamos falar da chuva. Chove muito, principalmente na metade norte do Rio Grande do Sul. Nós vamos até Caxias do Sul, Guilherme Fadanelli, com informações sobre a chuva nesse momento, Guilherme? Boa tarde. Oi, André, boa tarde a todos. Pois é, um centro de baixa pressão vindo do Paraguai começa a dar origem ao ciclone extratropical que vai atingir toda a faixa leste do Rio Grande do Sul. Os ventos podem chegar a 90 km por hora, atingindo principalmente a tarde de hoje e a próxima madrugada. Mas a Metsul alerta, André, que esse não é um ciclone bomba como aquele que atingiu o estado na semana passada, que trouxe vários estragos aqui para a Serra e também para o litoral norte. Dessa vez, os ventos vão trazer estragos, sim, pode atingir a rede elétrica, queda de árvores, mas o que mais preocupa é a chuva. Nesse momento, aqui em Caxias, André, vou pedir para o Fabrício mostrar para nós as imagens aqui do Parque de Eventos da Festa da Uva. Chove muito forte, o tempo está fechado, bastante neblina,
E o que a meteorologia prevê é um acumulado que pode passar dos 100 milímetros em muitas cidades e o índice pluviométrico pode chegar até 200 milímetros no litoral norte. Ou seja, é muita chuva que vem aí pela frente. Soma, né, Guilherme, o que já choveu no ciclone bomba, que foi aí uma média de 100 milímetros também. Então, soma essa chuva com essa que vai cair agora, o nível dos rios vai subir. Inclusive, daqui a pouco a gente vai ter detalhes sobre o Vale dos Sinos, que é um dos locais que deve ser atingido aí com essa água toda. Exatamente. Olha só, André, Vacaria teve 56 milímetros nas últimas 12 horas. Informação passada pela nossa colega Estael Cias. E isso representa, André, 46% da chuva prevista para o mês de julho. E falando nessa questão dos rios, hoje pela manhã a nossa equipe fez imagens do Arroio Pinhal, aqui em Caxias, que corta a zona sul de Caxias e que desemboca no Rio Caí, que também passa aqui por Caxias. E o que a gente nota é que tanto o Arroio quanto o Rio Caí tem volumes de água muito altos. O Rio Caí, então, impressiona, porque nós passamos há cerca de um mês ali por aquele trecho e apareciam as pedras, muitos trechos, né? Ali, pequenas ilhas, né, no rio, e agora a gente vê, então, muito volume de água por ali, e esse é o grande alerta, André, que a Metsul faz, porque as bacias, tanto do Caí quanto do Taquariantas, do Gravataí, podem ter, sim, um acumulado muito grande de água e trazer transtornos para o Lago Guaíba aí nos próximos dias. Um outro detalhe que há um alerta da Metsul é com relação à queda de barreiras. Então, o pessoal da região da Serra, principalmente, tenham muito cuidado. Agora, apesar de toda essa chuva e da preocupação, Guilherme, esse local que tu estás aí, com esse clima de inverno, com essa neblina aí, é um espetáculo, uma fotografia incrível. Exatamente. Vou pedir para o Fabrício mostrar de novo aqui. São as réplicas aqui de Caxias do Sul de 85, desculpa, André. 10 anos depois da chegada dos imigrantes italianos, bastante araucárias, uma paisagem bem típica aqui da nossa região e que é a cara do inverno, né? É verdade. Obrigado, Guilherme Fadanelli, pelas informações. 12h38 e em seguida a gente vai ter detalhes também sobre a região do Vale dos Sinos, porque o Rio dos Sinos está subindo também muito rápido. Agora é hora da gente falar de esporte. Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Meu irmão, Glauco Pazza, meu irmão camarada de fé, meu irmão de fé, meu irmão camarada. E aí, André, com esse friozinho e essa chuva, um biscoitinho Zezé... Tu já pensou, hein? Aquele cenário penso. ali espetacular, né? Só penso. Mas eu tenho uns biscoitos Zezé, mas tudo bem. Até eu te dou mais um, já te dei no teu aniversário um pacotinho, te dou, depois te dou outro, pode deixar. Bom. E aí, o que a gente tem de novidades no esporte? Bom, é claro que nós temos que falar de pandemia. Afinal de contas, eu sei que o André Har tem um poçante. O carro dele não é um carrinho, é um poçante. Agora imagina, André, você querendo embalar na descida da Silveiro, aqui perto da TV, tá? Descendo, não correndo, descendo, embalando e aí tem um buraco, um quebra-mola e tem que dar aquela parada. É mais ou menos o que está acontecendo com a dupla Brapel diante da pandemia. Eles não conseguiram treinar ainda. O Brasil de Pelotas ontem fez os exames, você está vendo aí, contra a Covid-19, tá? Só que, no começo da noite, a Prefeitura emitiu o decreto de calamidade pública. E aí, meu amigo? Bom, tem teste, mas não tem treino. Essa é a realidade. O Pelotas hoje prevê testes contra a Covid-19, mas também está na mesma situação. Não vai poder treinar, a não ser em casa, tá? Esperando que a Federação Gaúcha também confirme, porque afinal de contas existe a previsão de gauchão para o dia 26 de julho, mas é previsão. Daqui a pouco, é que eles não têm recursos, eu acho também, né, para ir para um outro estado, como se fala aí, Inter e Grêmio, de treinarem, por exemplo, em Santa Catarina. Eu acho que tem que ter uma data para poder sair também daqui, porque não adianta sair e ficar fora do estado um monte de tempo sem saber se vai ter competição, né? Essa é a realidade. É um período de muitas dúvidas, né? É verdade. É um período de muitas dúvidas. Bom, vamos falar de negócio então, porque o Internacional, com a pandemia, está se desfazendo de alguns jogadores e está conseguindo uma grana. Só para dar um exemplo, o Eric, menino de 19 anos, pouco jogou no time principal, está indo para o futebol dos Emirados Árabes. Teve até a brincadeira aqui, Eric Babá e os 4 milhões, fazendo uma paródia lá, né?
do Alibaba. É uma brincadeira, logicamente. Ninguém é ladrão aí, tá? Que idade é ele? 19 anos, tá? 4 milhões de reais para o Internacional, 50%. Mal passou pelo time principal, mas é uma aposta. Vai que lá consegue sucesso, o Inter ainda tem uma beira ali numa possível negociação no futuro. E com esses pequenos negócios, o Inter já conseguiu 7 milhões de reais só este mês, é quase uma folha de pagamentos, tá? Já ajuda um monte a partir do momento que não tem dinheiro, a crise é muito grande. E para terminar, Renato Gaúcho já tem data para trocar a praia pelo frio. Sim, senhor. Ele que está lá no Rio de Janeiro, na beira da praia, Ipanema, batendo aquela bolinha, vai ter que vir por frio, sim. E deve ser a partir da próxima segunda-feira. Rio Grande do Sul ou Santa Catarina? Essa é a dúvida. Porque o Grêmio pode ir para Criciúma treinar ou pode ficar em Porto Alegre. Depende se o governador Eduardo Leite, na próxima emissão das bandeiras, das cores, permitir o treino com contatos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul. Aí o Grêmio fica, se não, vai para Santa Catarina. Só não sabemos onde o Renato vai estar, Porto Alegre ou Criciúma, mas vai estar no frio. Que pena, né, Renato? E também a gente não sabe se ele vem num voo, não sei se pode ser fretado, porque não tem voo do Rio de Janeiro para Porto Alegre agora, nesse período de pandemia. Tem só passando por São Paulo. Talvez o Grêmio mande um jatinho buscá-lo direto Vem de do barco. Rio de Janeiro. Ele gosta de mar. Do jeito que tá, né? Um abraço, Glauco. E olha, vamos falar mais uma vez da chuva aí. 12h43, falamos dessa chuva toda que vem caindo, principalmente no norte do estado. Essa chuva desce e o reflexo vai nos próximos dias aqui na região metropolitana. Por isso a gente vai agora até o Vale dos Sinos, onde Novo Hamburgo está em alerta por conta da chuva, que também não para. Por isso a gente vai conversar em seguida com a Aline Schneider. Não sei se a Aline está me ouvindo. A Aline está se preparando para entrar com a gente agora ao vivo, direto de Novo Hamburgo, não é, Aline? Boa tarde. Olá, André. Muito boa tarde a todos. Nós estamos aqui na localidade de Lomba Grande, na infiltração, onde o Rio dos Sinos já começou a transbordar. Ao meu lado, o tenente Fonseca, que me ajudava agora aqui a se preparar um pouco a chuva. E a situação é bem complicada por aqui. A defesa seguiu em alerta, especialmente por causa das próximas 24 horas, por conta de que o nível do rio pode subir ainda mais quando se aproxima dos 7 metros. Ele já começa a atingir residências, né, tenente? Boa tarde. Boa tarde. É verdade. O Rio dos Sinos, o nível dele de normalidade é em torno de 2,5 metros a 3, e em cheias ele alcança de 6 a 7 metros. Onde 7 metros é um nível preocupante para a Defesa Civil de Novo Hamburgo em relação à retirada de algumas famílias que possam estar desfacilitadas. O tenente estava me explicando, André, aqui em Novo Hamburgo cerca de 5.000 famílias vivem em localidades de risco. E nas próximas 24 horas há risco também de rajadas de até 80 km por hora, o que deixa a comunidade realmente preocupada por aqui. Muito bem. Aline, tu estás aí, a gente consegue mostrar só um pouquinho, se é que vamos tentar, mesmo que caia o sinal, mas vamos tentar só mostrar para a gente ter uma ideia, porque a gente já vê que as árvores, aí onde tu estás, o nível já está mais alto, né? O nível dos sinos nessa região. Vou mostrar para você. Isso. Se cair, é porque a chuva realmente aumentou agora, tá? Felipe, até vou pedir uma licença para o senhor. Olha só, aqui do lado, ó, tem um campo de futebol. Ele já está embaixo da água. Aqui onde eu estou, gente, ó, lá atrás é onde passa o rio. Aqui ele já está avançando. A gente vê pela essa imagem aqui, ó, agora cortou o sinal da Aline, mas a gente consegue segurar ainda aqui. Olha só o nível que ficou, o que já está aqui da água nas árvores. Então é bastante preocupante mesmo, Aline, me escutando agora? Estou escutando, André. E deve aumentar o nível porque chove muito no norte do estado e essas águas todas vão descer, né, Aline? Eu não sei se vocês conseguem observar na imagem, mas ali na frente tem uma sacolinha pendurada no galho da árvore. Dá para ver? Dá para ver. Branca, aqui assim, ó. Aqui, isso. Ó. Aqui assim. Os moradores colocam essa sacolinha como uma simpatia. Se por acaso a água chegar ali, é porque eles precisam sair de casa. Ela é uma orientação importante por causa da altura do nível do rio, né? Vejam só, são 5.000 pessoas que moram
nessa proximidade aí, próximo ao Rio dos Sinos e que podem ser prejudicadas. E já tem algum plano, Aline, para onde que essas pessoas vão a partir do momento que o nível do rio subir mais? Olha, André, a Defesa Civil explica que é sempre um drama quando isso acontece, porque as famílias resistem em deixar suas residências com medo de saques e de terem os seus pertences levados. Agora é interessante observar que no início de março, né, há um mês, o Rio dos Sinos vivia a sua maior seca, com apenas 1,73 m. Há 22 anos isso não acontecia. E agora a gente enfrenta, então, essa possibilidade de inundação. Então tá aí. Obrigado, Aline Schneider, pelas informações com toda a dificuldade. Eu acho que foi importante esse registro aí. Nós estamos vendo a imagem do Rio dos Sinos. Para essa imagem aí. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é bem no centro de São Leopoldo, tá? Só que esse ainda, o nível não estava tão alto. Hoje, se a gente vai olhar, inclusive as nossas equipes devem ir lá hoje à tarde, esse nível já está atingindo essa rua que é a chamada Rua da Praia. Aqui é a Secretaria de Meio Ambiente de São Leopoldo. Então, o nível está bem alto, bem diferente do que exatamente um mês atrás. Então, atenção, alerta toda essa população e isso reflete também no Vale do Caí. Já na semana passada a gente teve o aumento do rio. Aí a gente consegue perceber, para aí a imagem. Aqui é um prédio muito antigo da Secretaria de Meio Ambiente de São Leopoldo. Essa água já subiu e ela já está atingindo praticamente o pátio aqui nesse nível. Então, a partir desse momento que atinge essa rua, diversas pessoas também podem ser atingidas, porque é uma rua com diversos moradores aqui. Nós vamos continuar acompanhando e esse alerta. Toda a região dos Vales dos Sinos, Vale do Caí, a região ali de Portão. Essa aqui é a ponte. Essa ponte aqui é uma das pontes que vai... sim, aqui é o ginásio de São Leopoldo. Essa ponte 25 de julho. Essa ponte 25 de julho. O nível do rio já está bem mais alto, bem mais alto. Então fica aí esse alerta, importante registro feito aí pelas nossas equipes e a Aline entrando ao vivo lá de Novo Hamburgo. Muito bem, 12h e 48 minutos agora, faltando 11 para a 1 da tarde. Hoje tem mais gente que pode botar a mão no dinheiro do auxílio emergencial, não é mesmo, Glauco Passa? Isso mesmo, seu André Har. Tem mais uma parcela saindo, agora tem muito problema também. O que tem de gente... Tem uma chuva, André. Uma chuva, mas não é essa aí que está rolando aí fora, não. É chuva de reclamação, porque afinal de contas... O aplicativo Caixa Tem está dando problema, o pessoal não está conseguindo pagar a conta. Verdade. O PicPay, que é aquela carteira digital, o pessoal usa a carteira digital para também pagar suas contas, pegar um dinheirinho ali, está dando problema. E a partir da 1h30 da tarde tem a live aqui no Facebook do SBT para falar a respeito do auxílio emergencial. Mande a sua pergunta para tirar a sua dúvida aí a respeito do auxílio emergencial. É só ir lá no Facebook SBT RS Oficial e mandar a sua questão que a gente vai tentar responder. Eu já tenho uma pergunta para fazer, Glauco. Desde ontem eu tento entrar aqui no Caixa Tem e eu acho que ele está de mal comigo, porque ele diz assim, horário previsto para entrar no aplicativo, mais que 1 hora. Você poderá iniciar o Caixa Tem em mais do que 1 hora. Na verdade, é quase há 1 semana a instabilidade do aplicativo e a Caixa Econômica Federal admitiu, tem sim problemas. Caixa isso tem que é pior, né? E o aplicativo tem problemas. Desculpa o trocadilho, mas não poderia perder a oportunidade, né? Obrigado, Glauco. Tem que brincar. Infelizmente, o momento é difícil, mas a gente tem que levar também um pouco na brincadeira. É isso aí. Agora, faltando 10 para 1, olha só, tem um recado importante para vocês. Porque a Federação realiza uma live do Tá na Mesa com a presença de João Sat Filho, CEO da G5, abordando o tema Medo versus Desejo. Etapa 2, caminhos para o seu negócio reagir rápido ao novo normal. É nessa quarta-feira, dia 8 de julho, ao meio-dia. Acompanhe pelo Facebook da Federação, facebook.com/Federação e assista a esse e outros eventos. Participe, Tá na Mesa, uma realização da Federação. 12h e 52 minutos agora, voltamos a falar sobre o combate ao coronavírus, porque a Prefeitura de Porto Alegre endureceu as medidas de restrição.
E algumas delas passam já a valer a partir de hoje, como o fechamento do mercado público, e outras medidas ficam para quinta-feira. Por isso a gente vai conversar agora ao vivo com o secretário extraordinário de enfrentamento ao coronavírus aqui de Porto Alegre, Dr. Bruno Miragem. Boa tarde, o senhor me escuta bem? Escuto bem, boa tarde, André, boa tarde, espectadores do SBT. Secretário, acho que é bem importante a gente falar sobre isso agora. Nós entramos nesse período bastante de medidas mais duras, né? Pelo que eu percebi em Porto Alegre hoje, a movimentação não fez muita diferença. Eu estou errado, secretário? Nós estamos acompanhando diariamente isso e, de fato, a razão fundamental por nós termos adotado essas medidas mais duras, mais restritivas, pedindo uma dose maior de sacrifício da população nesse momento, é justamente por não termos observado uma adesão voluntária num primeiro momento, seja quando iniciamos uma flexibilização, seja mesmo quando logo em seguida precisamos adotar essas medidas de restrição. De fato, né, as informações que nós temos, seja de circulação de automóveis, seja sobretudo desses equipamentos e dessas medições que temos de níveis de isolamento social, nos demonstram que estamos longe do ideal e do necessário para que nós consigamos enfrentar esse período agudo, né, do contágio e da nossa ocupação de leitos. Por isso, a razão fundamental dessas medidas adotadas a partir de hoje. Se continuar essa movimentação que a gente percebe em Porto Alegre, secretário, qual vai ser o passo seguinte e a partir de quando? Nós esperamos não ter um passo seguinte mais restritivo, né? Nós temos, assim, estabelecido um grande esforço de todos nessas próximas 2 semanas para que, atendendo a essas restrições, consigamos reduzir a velocidade de ocupação de leitos de UTI. Tá? Nós estamos naquela fase que popularmente tem sido chamada de pré-lockdown, né? Ou seja, pré-fechamento total, mas não nos parece, né, ser esse necessariamente o caminho que nós tenhamos de tomar, que é um caminho absolutamente traumático para a cidade. O nosso índice de sacrifício é grande. Nós lançamos, inclusive, um desafio do isolamento social para a população que está nas nossas redes, que está no nosso meio de comunicação, para tentarmos chegar o mais próximo possível que fizemos lá atrás, em abril, 55% de isolamento. Hoje nós estamos com 43%. As pessoas têm saído mais às ruas. E é isso que nós precisamos evitar num esforço ainda maior nos próximos 15 dias, para evitarmos o lockdown, que seria o fechamento total, com as suas inconveniências óbvias, seus sacrifícios, muitas vezes até irrealizáveis por parte da população. Precisamos evitar isso. O colega Glauco tem uma pergunta para o senhor, Glauco. Secretário, boa tarde. Boa tarde. Ontem nós falamos com o prefeito, ele falou sobre o fechamento da orla como sendo mais um ato simbólico, uma manifestação de que realmente, olha, a situação está difícil. Eu queria saber do senhor se a questão dos estacionamentos da Zona Azul entra também nessa seara, de ser mais um ato simbólico, e se isso não pode ser, de repente, um remédio pior do que a doença. Eu lhe explico, tem muita gente que precisa do estacionamento da Zona Azul, ou é para ir na fisioterapia, para ir, né, no médico, enfim. O que vocês esperam na prática da proibição do estacionamento? Na verdade, em relação a parques e praças, a ideia do simbólico é justamente porque os estudos demonstram que o risco epidemiológico ele é menor, ainda que em situações específicas em Porto Alegre, o que nós estamos evitando é, sobretudo, a aglomeração. No caso dos estacionamentos, a exemplo das restrições que serão também definidas para o transporte coletivo, a ideia é, de fato, desestimular a circulação. Nós sabemos que há situações especiais, inclusive preservamos nos estabelecimentos de saúde, nos hospitais, aqueles estacionamentos de área azul que ficam próximos a essas áreas, preservamos a possibilidade da sua utilização normal. Agora, o restante dos espaços, a ideia é justamente criar, não tem um simbolismo aqui, na verdade se busca um efeito prático que é desestimular as pessoas a circularem. De nada adianta nós restringirmos um determinado modal de transporte, permitindo, por exemplo, que as pessoas saiam de automóvel. A ideia é restringir circulação
e desestimular as pessoas a saírem de casa nesse período de 15 dias. É isso que esperamos nessas medidas. Muito bem, secretário. Mais uma vez, muito obrigado por ter nos atendido e a gente já convida o senhor para, em outras oportunidades, né, a gente ir atualizando todo esse debate a respeito do combate ao coronavírus, né, aqui na nossa capital dos gaúchos. Obrigado, secretário extraordinário Bruno Miragem. E olha só, vamos conferir agora como anda a situação da Alemanha em relação ao coronavírus. A jornalista Mariana Zimmer, que mora lá, vai contar para a gente. As escolas voltaram, mas elas voltaram com rodízio de turmas. Uma semana vão algumas turmas, na outra semana fazem EAD, na outra vêm as outras turmas. As universidades também, a maioria está ainda à distância, e agora está chegando a época de férias escolares, que aqui é o contrário, né? Chegando o verão. Então, as aulas estão terminando, sorte. Comércio não essencial não tiveram regras extras para tamanho, ou lojas grandes ou lojas pequenas, todos foram fechados. Não teve exceções para isso. Essencial realmente é supermercado. O governo lançou um aplicativo que tu pode baixar gratuitamente, não precisa de registro nenhum, o teu sinal de Bluetooth fica ligado. Então, todas as pessoas que vão cruzar e também estão com o sinal de Bluetooth ligado vão ficar registrados no aplicativo. Então, se tu tá se sentindo mal, se tu tem sintomas, tu vai no médico, dá positivo, o médico vai te dar um código QR que tu vai escanear com o teu celular. O aplicativo vai lançar um alerta para todas as pessoas que o teu celular teve contato nos últimos 15 dias por mais de 15 minutos. É impressionante. Eu acho que esse é o ponto que a Mariana relata lá da Alemanha, que eu acho que é um dos mais importantes, que é o rastreamento. E não só isso, né? Se tu vai num restaurante, tu tem que deixar o teu nome. Deixando o teu nome e tu confirmando que tu tem a coronavírus, o restaurante vai avisar todas as pessoas que nesse dia, né, e tudo por aplicativo, quer dizer, não tem contato, né, contato entre as pessoas. Tecnologia. Agora, por que a gente mostra esse caso, né, da Alemanha? A gente tem só um minutinho para falar e a gente certamente vai continuar amanhã sobre esse assunto. A Alemanha vem demonstrando um dos índices menores, ou seja, de melhor enfrentamento à doença. A Alemanha tem hoje 80 milhões de habitantes. Se a gente olhar para os números da Itália, Espanha e França, são cerca de 50 a 60 milhões. E na Alemanha, o número de mortos hoje é de 9 mil, enquanto que na Itália a gente teve 34 mil. Se a gente for fazer uma comparação com o Brasil, nós teríamos hoje no Brasil 23 mil mortos. É um bom exemplo. Só para a gente ter uma comparação. Mas a gente continua falando disso amanhã, pode ser, Glauco? Porque o nosso tempo hoje ficou esgotado. Agora quase 1h. Obrigado, Glauco, e a gente volta amanhã. Lembrando que às 19h20 tem o segunda edição. Obrigado pela audiência, pela companhia. Tchau. Dá tchau, Glauco. Tchau.